Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Apresentação do YouTube com a oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos na segunda parte do curso bíblico As Cartas de Paulo, de maneira especial a carta aos Romanos. Nós fizemos a primeira parte no outro vídeo, né, na outra gravação, e agora nós vamos fazer a conclusão. Vamos fazer do capítulo 9 em diante. Vou passar para o Luiz Gustavo para ele dar continuidade aí naquilo que nós estamos programados. Para, Luiz. Pessoal, mais uma vez, boa tarde a todos. É uma grande alegria nós estarmos juntos mais uma vez nesse momento de reflexão, de aprendizagem na palavra de Deus, pois a gente não pode amar algo que não conhecemos. E à medida que nós aprofundamos o nosso conhecimento, a nossa experiência com a palavra, mas nós seremos capazes de amá-la, de corresponder a esse amor que, da parte de Deus para nós, para conosco, é muito maior, é infinitamente maior do que da nossa parte para com Ele. Mas temos a oportunidade de demonstrarmos e concretizarmos também o nosso amor por Ele. E quanto mais nós aprofundamos nessa caminhada, mais nós conseguiremos amá-lo, bendizê-lo e adorá-lo. Antes de propriamente começarmos o conteúdo preparado hoje, como o Marcos falou, né, de nós começarmos essa parte B do ensino, da formação da Carta de São Paulo aos Romanos, eu gostaria de pedir um pouco da participação de vocês, pelo menos de algumas pessoas, de maneira bem simples. Eu gostaria que alguns de vocês pudessem mencionar alguns pontos que marcaram em relação ao ensino anterior do nosso primeiro encontro. Alguém poderia falar algum ponto daquilo que foi discutido, algum tópico que ou nunca tinha ouvido falar, ou que, assim, foi uma surpresa, ou que sabia, mas aprofundou? Alguém gostaria de falar 1, 2 ou até 3 tópicos que, assim, foram mais marcantes no nosso encontro anterior para a experiência de vocês? O que você lembra do último encontro que você anotou, que você marcou? Participa assim, para a gente já ir relembrando, né? Para fazer Isso é importante para a gente gravar melhor. Então, um pouquinho que você lembrou vai ajudar muito. Então, é só abrir o microfone e falar: olha, eu lembro disso, tal coisa, eu lembro disso. Isso para mim, isso foi marcante para mim e tal. Se você... Boa tarde. Pode falar, boa tarde. Boa tarde. Bom, acho que ela entrou agora, né? Seja bem-vinda, você que entrou. Nós estamos falando se alguém lembra de algum ponto do último curso, para a gente relembrar algumas coisas. Foi a passagem da carta do capítulo 1 ao 10 do Romano. Chamou muita atenção e eu li várias vezes. E cada vez que eu lia, eu tinha uma interpretação diferente. Várias vezes. Eu tirei xerox, fiz tipo uma apostila das folhas de tudinho que vocês passaram, né? E o que me identificou mais foi esse capítulo. Romano 1 a 10. Certo, Maria. Obrigado, viu? O que eu achei interessante desde aquela época, né, já se falava da hipocrisia. No capítulo 2, a lei por si só não basta, né? Mesmo conhecendo a lei, a nossa intuição deve levar à verdade,
e a caridade, né? Então, Paulo já estava falando desde aquela época, e hoje que eu percebi, a gente continua vivendo a hipocrisia, né, de muita gente. Certo, Sandra, muito bem. Obrigado pela participação, viu? Mais alguém, pessoal, para nós começarmos no tópico próprio a partir do capítulo 9 agora? Boa tarde. Boa tarde. Bom, a parte que assim me chamou bastante atenção, né, estava ali onde dizia: então a libertação do pecado não significa não pecar, né, mas a possibilidade de não pecar. Então nós somos chamados a não pecar, né? Então isso é uma libertação para a gente, porque nós caímos, mas nós nos reerguemos e procuramos sempre estar ao lado de Deus. Eu acho que isso, assim, para nós seres humanos, né, é muito forte. Maria, muito obrigado pela sua participação, viu? Agradeço às nossas 3 irmãs, a Maria José, Maria Regina e a Sandra, que participaram. Vou pedir para vocês, se tiver mais alguém depois, que gostaria de comentar algo sobre o primeiro encontro, ou algo que vai ser discutido agora nesse segundo encontro, para fazer algum comentário, fazer alguma postagem no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Ou depois mesmo, se alguém quiser, fazer algum comentário no vídeo que vai ser postado no nosso canal no YouTube, porque sempre esse retorno, essa troca de experiências, essa partilha é muito importante, certo? E agora, dando continuidade hoje ao nosso encontro, nós vamos começar a tratar da segunda parte da carta de São Paulo aos Romanos, a partir dessa segunda metade, né, do capítulo 9 ao 16. Eu vou compartilhar aqui o nosso arquivo só para a gente ir seguindo um pouco ele, mas antes até mesmo de compartilhar, eu gostaria apenas de ressaltar um ponto que é importante. Em alguns pontos, o próprio Paulo, ele faz uma repetição justamente assim para mostrar como é importante algum tópico que ele deseja enfatizar mesmo para que as pessoas acolhessem no seu coração, justamente para que causasse o impacto desejado, né? Porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo na sua ação missionária, na sua pregação, em manter a tradição oral, porque assim como já foi alvo de um dos nossos cursos no YouTube, aqui dos nossos cursos virtuais e que está disponível também no YouTube, nós vimos que antes da produção escrita da Sagrada Escritura, havia já a tradição oral, uma vez que não havia materiais, a dificuldade mesmo de se escrever, muitas pessoas não tinham o conhecimento, eram analfabetas, né? E havia essa tradição viva da experiência com Deus que era transmitida de geração em geração. Então, alguns pontos, por exemplo, que as nossas irmãs comentaram e que são muito assim, fortes nos escritos de Paulo, como a justificação, a questão de que a lei não veio para salvar, ela veio para educar, que Deus escolheu um corpo velho para iniciar um corpo novo, que foi a questão lá com Abraão, a escolha de Abraão, a prefiguração dessa formação desse povo de alcance universal, começando por alguém que era humanamente muito pequeno, como Abraão, um senhor já de idade avançada, mas que fez prevalecer a força da promessa de Deus. E o encerramento muito profundo, quem nos separará do amor de Cristo? E foi o encerramento com chave de ouro, já nos últimos versículos ali do capítulo 8. Então, esses assuntos, eles são recorrentes justamente pela importância para que nós possamos internalizar dentro de nós. O objetivo, que sempre é necessário para a nossa formação bíblica,
é mergulhar mais um pouco na riqueza dessa carta escrita aos Romanos e perceber o que ela nos diz hoje. Pois, como as nossas irmãs disseram, o ensinamento dela, a atualidade da palavra de Deus é o mistério desse Deus encarnado que nos falou lá atrás para as comunidades, especificamente para a comunidade de Roma, né? E também nos fala hoje, nos fala agora, no ensinamento que é vivo e atual, porque o mesmo Deus que agiu lá atrás é o Deus que age hoje, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, porque o Espírito Santo é o Deus atual, é o Deus eterno, e que deseja nos fazer aprofundar no seu amor, na sua misericórdia e no seu ensinamento. Então, agora, propriamente, começando a carta de São Paulo aos Romanos, na parte B, a segunda metade, nós vemos, assim, nos tópicos principais do capítulo 9, a rejeição de Israel a Jesus. Porque sabemos que nós vimos que nesse mistério da salvação, o povo de Israel foi o primeiro a ser escolhido para que essa mensagem, essa verdade revelada, fosse dirigida a ele. Tanto é que é o único povo da região que havia, já naquele momento histórico, a fé em apenas um Deus. Aquilo que nós podemos ter ouvido falar como fé monoteísta. É a fé no único Deus. Sabendo que todos os outros povos ao redor, e o que foi muitas vezes motivo de tentativa de dominação e de embates, acreditavam em vários deuses. E Israel foi uma exceção, porque foi o primeiro a ser o destino da salvação, nessa mensagem revelada. E logo no início, nós vemos que esse tema polêmico da salvação, da eleição de todos os povos, ele se fazia por quê? Porque nós vemos assim que pela tradição que se criou na mentalidade judaica, só poderia ser salvo somente os judeus eram os destinatários dessa mensagem. Na verdade, Paulo depois vai discorrer que a intenção que Deus tinha já era transmitir a todos os povos, mas isso tinha um processo. Então, não se tratava nem de uma preferência. Sim, de certa forma, sim, uma preferência, porque começou por ele. Mas não significava uma exclusividade. Porque Paulo também nos ensinou, como nós vimos no primeiro encontro, que se tratava de uma sequência. E essa sequência, essa expansão, por assim dizer, naquele momento histórico, se deu muito pelo fato de que os judeus não aceitavam Jesus. Não aceitaram Jesus. Renegaram, debocharam, não estavam abertos a acolher essa mensagem da verdade revelada. E nesse início do capítulo 9, Paulo fala com emotividade. Por quê? Porque, apesar de ele ser apóstolo dos gentios, ele, como judeu, se preocupava com os judeus, que em sua grande maioria não aceitavam Jesus como Filho de Deus. Interessante ressaltar aqui o que diz o capítulo 9, no versículo 3. Porque eu mesmo desejaria ser reprovado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são do mesmo sangue que eu, segundo a carne. Porque ele queria se doar, se sacrificar para que os seus irmãos na fé, os judeus, pudessem aceitar Cristo para desfrutar dessa nova aliança. Luiz, Isso. Oi. que quando você estava falando aí, me veio um sentimento assim, que de Paulo, talvez alguns que estão acompanhando a gente aqui, algumas mães, alguns pais, né? Talvez sofrem o que Paulo sofreu. Porque Paulo sofria porque ele via que a família dele, os irmãos dele não queriam aceitar Jesus. E quem, de repente, tem alguém em casa, um filho, um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, que não aceita o caminho de Deus, sabe o que Paulo sentiu. Talvez tenha alguém que me vendo no curso aqui, nos acompanhando, né, nos ouvindo, porque se a gente lê a carta, se a gente lê a Bíblia assim de uma maneira muito fria, a gente acaba não mergulhando na palavra.
E agora, quem consegue sentir a dor de Paulo escrevendo isso, é só quem viveu isso ou vive isso. Alguém que não aceita Deus, não aceita a palavra, não aceita a igreja, que quer viver a vida do seu jeito, não aceita receber uma evangelização. Como eu dou vida para uma mãe, para um pai, para um irmão, para uma irmã, né, para um marido, para uma esposa, ver a sua família que não querer, não receber o melhor de Deus, não receber a graça. Então, Paulo, nesse momento de Paulo, viveu isso. Então, depois, se alguém quiser partilhar alguma coisa, fica à vontade. Eu tenho certeza, enquanto o Luiz falava, veio esse sentimento do coração, foi, deixa eu falar. Talvez tenha alguns dos nossos irmãos aqui que vivem isso. Mas eu já vi muitas pessoas me partilharem isso comigo, e como dói para elas ver que as pessoas da casa não querem aceitar a graça da eternidade da salvação. Obrigado, desculpa atrapalhar o senhor, Luiz, para continuar. Isso não é atrapalhar, Marcos, é a providência de Deus, porque como foi dito no começo, né, o ensino da palavra, ela é atual. Então, com certeza, ela vai nos deixar e vai nos trazer lições atuais para o dia de hoje, e muito propício isso que Deus suscitou no Marcos para chamar a atenção, para exortar nesse momento. E para Paulo isso era um drama, assim como, da mesma forma que o Marcos disse, é um drama para quem conhece a Cristo hoje e deseja que os seus também o conheçam, e muitas vezes vê essa porta fechada, essa não aceitação. Depois, no restante do capítulo, nós vemos esse tema ainda da rejeição de Israel, e essa rejeição, ela não está essa antítese significa em contradição, em oposição com as promessas feitas por Deus a esse povo. Lembrando, eles têm vamos dizer assim, um privilégio, não de exclusividade, mas porque eles foram escolhidos por primeiro, eles foram preparados para receber essa verdade revelada. Todo o Antigo Testamento é um preparo. Era um preparo. Abraão já prefigurava Cristo, Moisés prefigurava Cristo, os profetas falavam de Cristo. Tudo no Antigo Testamento apontava para esse Jesus, porque Deus, no seu infinito amor, queria preparar da melhor forma possível esse povo de Israel para aceitar o Cristo. E no mistério de amor, foi ele que foi escolhido, nenhum outro, naquele momento. Em última análise, como diz aqui, não é a descendência carnal de Israel que salva, mas a livre escolha de Deus que se evidencia na história dos patriarcas e de Moisés. Por que isso? Porque, na verdade, Deus escolhe livremente. E o que faz com que esse povo seja o povo eleito não é apenas o fato de serem um povo delimitado por questões sanguíneas, por questões de descendência natural. Foi a disponibilidade, a gentileza, o amor, a gratuidade de Deus que o escolheu e que, escolhendo, concedeu ao menos a graça necessária para que eles pudessem trilhar nesse caminho de fé, para que pudessem se preparar, pudessem estar mais próximos de Deus, para saber melhor acolher o próprio Filho de Deus. E já no final desse versículo 9, os judeus procuravam justificar-se pela observância da lei de Moisés, negligenciando a fé no Messias. Foram rejeitados por sua incredulidade. Paulo reconhece que o judaísmo, embora detentor das promessas divinas, já tinha perdido seu significado religioso. Por quê? Porque foi ratificando, confirmando e até mesmo repetindo o que foi dito lá em vários momentos da primeira parte da carta. A lei, ela nos ensinava o que era o pecado. Ela nos dava ela tinha uma função como se fosse de um professor, de um pedagogo, de conduzir e de mostrar, de ensinar. Deus suscitou a lei justamente para mostrar
algumas coisas para deixar mais claro, porque hoje para nós são coisas óbvias, naquele momento não era. Imagine, de todos os povos, essa visão de alguns temas de moral, de fé, de respeito, não existia em nenhum outro povo. Talvez hoje pareça assim banal, até sem importância para nós, nossa, mas falou isso naquele momento? Sim, porque naquele momento não havia um outro parâmetro. E a partir daquela base, daquele parâmetro, é que as pessoas, o povo, poderia exercer a sua religiosidade, mas nunca excluindo a fé. Porque a lei por si só, chegava a ser instrumento de condenação, por quê? Porque também mostrava um drama do povo de Israel. Mostrava o que era pecado, mas só por ela não era capaz de fazer com que as pessoas conseguissem renunciar ao pecado e se abrir a uma nova vida. E por conta dessa exclusão da fé, por esse esvaziamento da sua essência, de querer usar a letra da lei, a letra vazia da lei, para não acreditar em Cristo, eles foram se afastando da salvação que o próprio Deus já tinha destinado a eles. Então nós vemos esse drama do povo de Israel, nessa questão ainda de observância da lei, mas excluindo o teor de fé em Jesus. E dando continuidade agora no capítulo 10, se nós pegarmos aqui do versículo 1 ao 4, nós vemos o seguinte: Irmãos, o desejo de meu coração é a súplica que dirijo a Deus. Por eles são para que se salvem. Pois lhes dou testemunho de que têm zelo por Deus, mas um zelo sem discernimento. Um zelo sem discernimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram à justiça de Deus, porque Cristo é o fim da lei para justificar todo aquele que crê. Paulo está explicando aquilo que nós já dissemos antes. A preocupação dele com os judeus, a súplica, olha como que ele tem amor ele era apóstolo dos gentios, mas como judeu, o amor que ele tinha pelos seus. E confirmando a moção que o Espírito Santo colocou no coração do Marcos. Como nós temos que amar os nossos, suplicar, orar, entregar, não apenas orar por eles, mas entregá-los por meio de sacrifícios, por meio da nossa devoção, da nossa entrega, da nossa insistência. Nós temos que ser insistentes pela conversão dos nossos familiares, amigos, parentes, pessoas próximas. Nós temos que ser próximos, e eles suplicando pelos seus, e dando testemunho que eles têm zelo por Deus, mas um zelo sem discernimento. Por quê? Justamente porque ainda eles não tinham compreendido a grandeza desse ponto máximo da salvação, que é Jesus. Então, apesar de que eles tinham... A questão, gente, não é que o zelo à lei era incorreto. Não é isso. Eles estavam certos em ter zelo pela lei. A questão é que quando eles excluem a fé em Cristo, quando eles excluem a fé em Cristo, eles ficam presos a uma etapa desse processo de salvação. E não estão abertos para que esse processo se amplie e se aprofunde na vivência de cada um deles, enquanto pessoas, e também enquanto povo eleito. Desconhecendo a justiça de Deus, porque não conhecendo, não se abrindo, não estando dispostos a conhecer o Cristo, ou a reconhecer Deus em Cristo, eles ficavam presos ainda à própria justiça, que era a lei. E por que isso é um drama? Porque Cristo vem tornar a lei plena. Cristo vem elevar o patamar da lei. É na estrutura da lei que o Cristo vem justamente para mostrar que ele é o ponto máximo, numa realidade mais plena, numa realidade mais elevada, para dar essa justificação para todos. Até essa imagem aqui é interessante, é uma explosão de luz
a partir da cruz. Porque é em Jesus que essa explosão de luz nos dá o conhecimento de que ele é a plenitude da lei. Ele não fica preso à lei no sentido de que fica preso naquela etapa da salvação. Ele vem trazer, ele vem ampliar e aprofundar isso. E os judeus, como não reconheceram Cristo, ficaram presos à sua própria justiça, que era a letra vazia da lei. Porque a lei só encontra significado em Cristo, em Jesus. E aqui um comentário do Scott Hahn sobre a questão do versículo 3º, que nós acabamos de ler aqui, quando fala que não conhecendo a justiça de Deus, procuram estabelecer a própria justiça e não se sujeitar à lei de Deus. Scott Hahn, relembrando, é um dos maiores, se não o maior, mas um dos maiores biblistas do mundo hoje, teve uma extensa vivência no protestantismo, se não me falha a memória, na igreja presbiteriana, e ele, na sua conversão, ele assim, passou a mergulhar mesmo numa outra ótica do seu conhecimento bíblico, que é a ótica da igreja enquanto corpo, da igreja católica enquanto corpo místico de Cristo. Então, os comentários dele são sensacionais. E o que ele nos diz aqui? De acordo com ele, Scott Hahn, a justiça da lei mosaica, a lei de Moisés, é real, mas radicalmente deficiente, pois não é o suficiente para justificar os pecados. Lembra que isso já foi tratado na primeira parte, e aqui há uma ênfase, uma repetição, não à toa, mas para mostrar a importância da compreensão e da vivência disso, e da vivência dessa realidade. Apenas a justiça divina de Deus, que é o próprio Cristo, é capaz de nos tornar justos e nos permitir a entrada no reino de Deus. Essa imagem da cruz aqui é fantástica. A palavra religião, no seu cerne, na sua raiz, significa religar. Esse abismo aqui é o do pecado. A lei nos ensinava ao povo de Israel a enxergar que esse abismo era ocasionado pelo pecado, que era ocasionado por esse distanciamento que o homem tinha de Deus, do céu. Muitos dos sacrifícios que eram oferecidos no Antigo Testamento tinham como objetivo trazer esse lado um pouco mais perto aqui para tentar amenizar essa distância. Quando Cristo vem no seu único e eterno sacrifício, na cruz, ele religa a terra, o homem, ao céu, a Deus. E hoje nós temos pleno acesso. Se eu quero aceitar, seguir esse caminho para passar para esse lado, aí depende de uma liberalidade, de uma escolha minha. Mas o presente, a graça dessa salvação já está conquistada por nós aqui, ó. Então, não era... O Paulo enfatiza aqui justamente isso, que para os judeus terem uma nova vivência, é preciso aceitar em Cristo essa nova vivência, essa nova vida. E no versículo 4, ainda voltando, Cristo é o fim, ou seja, é o objetivo. É para onde aponta o Antigo Testamento. Ó. O Antigo Testamento é como se fosse essa pessoa apontando para Cristo, a cruz. Todo o Antigo Testamento aponta para nosso Senhor Jesus Cristo. E essa cruz, a partir de Cristo, mostra a nova aliança, o Novo Testamento, já claro, né? Já patente, exposto, claro, justamente para que nós tenhamos a consciência de que é pelo Cristo, na fé, no seguimento a Cristo, na obediência aos seus mandamentos, que nós vamos conseguir superar os nossos pecados. Mais uma vez, Scott Hahn, o último sentido é mais provável, ou seja, o objetivo da lei. Cristo é o objetivo da lei.
Pois Jesus veio para cumprir a lei e não para aboli-la, ou seja, para exterminá-la, para encerrar, para colocar um ponto final nela. Cristo é o fim que completa, não o fim que destrói. Pois os detalhes da lei foram sombras que prefiguraram sua vinda. Prefigurar significa já uma imagem que nós vamos vendo aos poucos, bem aos pouquinhos, mas que nós já vamos compreendendo um pouquinho dessa realidade mais plena. E esse é o ponto principal aqui. Porque foi isso que faltou aos judeus. Foi isso que faltou. E agora, do versículo 5 ao 21, mais uma vez, nós vamos perceber essa questão da salvação, da justificação, que o próprio Paulo vai nos dizer aqui. Se tinha o conceito de que a salvação se dava pela observância da lei, mais uma vez nós vemos que isso é insuficiente. Porque a observância da lei significa confiar nos próprios méritos da pessoa e busca seguir os seus preceitos. Ou seja, eu sou justo se eu sigo a lei. Para seguir a lei é preciso que eu observe e eu cumpra todos os fundamentos, todos os preceitos da lei de Moisés. Ora, é isso que Paulo está gritando aos judeus. Eu, por mim mesmo, não sou capaz de observar todos os preceitos da lei. E aí a graça vem porque Cristo vem superar essa impossibilidade para que todos que nele creem e confessam a sua esperança são salvos, mas não por capacidade própria, mas pelo benefício que vem do próprio Jesus, que nos transmite gratuitamente pela fé, e pela fé o atingimos. E o resumo disso é essa imagem. Quando eu confio na lei, ou na observância da lei, eu estico o meu braço. É como se a lei estivesse aqui. Eu estico para mostrar, olha, eu, pela minha própria força, vou pegar e vou observar, vou seguir exatamente todos os preceitos. Mas isso, pela nossa própria natureza frágil, é impossível. Quando Cristo vem, o próprio Deus se encarna e desce do céu até a terra, justamente para nos dar essa graça, para mostrar que se nós buscarmos pela fé a graça, essa presença de Cristo, nós seremos capazes de alcançar a poderosa mão do Senhor e desfrutar da sua graça que nos garante, não por mérito próprio, não pelos nossos méritos, mas pela graça, pelo amor, pela disponibilidade, pela gratuidade de Deus, pela sua doação, nos garante o acesso ao céu, a salvação plena. É isso que o Senhor, ora, Moisés escreve da justiça que vem da lei. O homem que a praticar viverá por ela. Mais uma vez, se nós vivermos pela lei, seremos incapazes de atingir o cumprimento, porque somos frágeis. E nós temos que ser humildes. Nós vivemos num mundo hoje que prega o que? O sucesso, a iniciativa de que quando eu tento me empreender, eu só vou ser completamente bem-sucedido se eu conseguir projetar a minha imagem, projetar alguém que consegue todas as coisas, projetar a imagem de alguém para o qual nada é impossível. Nós temos a possibilidade de fazer muita coisa boa. Nós temos. Mas com Deus é que nós vamos atingir a nossa melhor forma. Que nós vamos conseguir exercer a nossa melhor capacidade. E daí, hoje, o que se prega é que nós devemos projetar uma imagem de alguém que não precisa de ajuda. De alguém que consegue tudo sozinho, num culto ao nosso ego.
E eu vou fazer aqui a devida ponderação, que a questão não é pecado ser bem-sucedido ou não, mas as bases pelas quais nós buscamos um êxito, isso é o que deve ser questionado. Lógico, as pessoas são diferentes, têm as suas habilidades, têm as suas competências, e elas podem sim ter sucesso. A questão não é não ter sucesso, mas nós nos apoiamos em que base para atingirmos esse sucesso? Num culto a nós mesmos? Num culto ao nosso egoísmo, à nossa própria pessoa? Como se Deus fosse apenas um detalhe completamente desnecessário e descartável? Esse deve ser uma reflexão para nós. E já encerrando um dos últimos pontos mais importantes desse capítulo 10, quando no versículo 12 Paulo fala que pois não há distinção entre judeu e grego, porque todos têm um mesmo Senhor, rico para com todos que o invocam. Sem distinção, porque todas as nações são salvas juntas em Cristo, assim como todas elas pecaram juntas antes de sua vinda. E, mais uma vez, voltando àquilo que nós falamos antes, a ideia não de privilégio, mas sim de uma sequência. Embora quem tenha sido seu alvo de sua mensagem, sinta-se em vantagem. Lembra, eu até usei um exemplo de que no incêndio, se o bombeiro chega e resgata alguém primeiro, essa pessoa resgatada por primeiro, ela pode considerar que foi um privilégio, porque ela ficou menos tempo exposta aos riscos. Ela ficou um período muito menor de ocorrer consequências mais graves dela ter uma queimadura grave, uma queimadura por uma maior parte do corpo ou até mesmo a morte. Ser atingida por escombros, ficar desidratada, perder a consciência, morrer por asfixia, morrer por inalação de gás carbônico. Olha quantos riscos se evita uma menor exposição quando alguém é resgatado por primeiro. Nesse sentido, sim, o povo de Israel foi privilegiado, mas lembrando que esse privilégio não se tratava apenas de algo exclusivo, mas sim pelo fato de que, por primeiro, Deus reservou a ele a possibilidade de, pela graça, desfrutar da consequência maravilhosa, extraordinária, maravilhosa. Faltam palavras para dizer o tamanho da graça, da maravilha que foi a graça deles serem os primeiros destinatários da salvação. E eles não aceitaram. E daí nós vemos que mesmo não aceitando, Deus, já dentro do seu plano maravilhoso, já destinou e já se voltou também para os gregos, para os gentios, para os outros povos, complementando essa ideia, né? Deixando clara essa ideia de que o privilégio não se tratava de uma exclusividade, mas sim de uma ordem sequencial. Por primeiro, os judeus. Mas, a partir dessa revelação dos judeus, o atingimento de todos os outros povos. Ao passo que a respeito de Israel, ele diz: todo dia estendi minhas mãos a um povo desobediente e teimoso. Mais uma vez, gente, a mesma imagem. Somos um povo desobediente e teimoso, mas pela graça, o Senhor nos olha com amor e nos dá a esperança da salvação. E continuando isso, olha que tema maravilhoso do capítulo 11. Olha que tema maravilhoso. A fidelidade de Deus supera infinitamente a infidelidade humana. Logo no primeiro versículo, pergunta então: acaso rejeitou Deus o seu povo? De maneira alguma, pois eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. E o que significa isso? Significa que a fidelidade de Deus para com o seu povo é plena,
que ele escolheu e distinguiu o seu povo desde sempre. Ou seja, Deus sonhou conosco. Deus sonhou com os judeus, Deus sonhou em estender a sua salvação para os gentios, Deus sonhou conosco para estarmos aqui hoje e sermos, mais uma vez, eu e você, destinatários dessa ênfase na necessidade que nós temos de Deus para a nossa salvação. E da possibilidade de nós podermos gritar isso para as pessoas que nos cercam, para as pessoas que nos rodeiam. Pela graça da sua providência, sustém os que a acolhem humildemente. A perseverança não ocorre por mérito próprio. Aí, mais uma vez, entra a questão que eu falei agora há pouco. Nós vivemos num mundo que o que se prega é o orgulho, é o egoísmo. A questão não é ter sucesso ou não. Gente, Deus deseja todo o nosso êxito. Seja no campo profissional, seja no campo pessoal, Deus nos criou para a felicidade. A questão é que quais são as bases em que, no nosso contexto hoje de mundo, as pessoas se baseiam para buscar esse êxito? E nós temos que humildemente reconhecer que, apesar dos nossos talentos, que foi Deus quem nos concedeu, nos colocou, nos concedeu em nossos corações, sozinhos nós não podemos nada. E Deus nunca rejeita o seu povo. Apesar de tudo, ele continua com aquela mão lá estendida, sempre. Aqui já praticamente terminando o nosso capítulo 11, e depois já voltando aqui para o capítulo 12, é interessante perceber aquilo que nós já dissemos e convém retomar um pouco. Deixa eu só voltar aqui, tem um pequeno problema. Uma mensagem de Santo Agostinho. Deus tira do mal o bem e da injustiça a justiça. E por que isso? Porque com os ciúmes que Israel teve, por conta desse conflito de se basear na lei e de usar a própria lei para rejeitar a fé em Cristo, o que se abriu? Se abriu a possibilidade da evangelização se voltar para os outros povos. O tropeço de Israel é temporário para si mesmo e benéfico para os gentios. Até que Israel se recupere seu equilíbrio, uma janela foi aberta para reunir os outros povos e nações na sua igreja. Lógico, lembra daquele ditado que Deus escreve certo por linhas tortas? É que nós não compreendemos todos os mistérios de Deus. Não é possível para nós na nossa limitação. Mas, Deus sempre tem um propósito. E mesmo com a rejeição dos judeus, primeiro, Deus não se voltou contra os judeus, porque havia muitos judeus que abraçaram a fé, que tinham uma fé verdadeira e que aos poucos foram aceitando Cristo. E segundo, Deus usou daquela rejeição, daqueles ciúmes, daquela intriga, para inspirar os apóstolos a evangelizarem outras regiões. Inclusive Paulo, que, mesmo sendo um judeu da tribo de Benjamim, um fariseu tão zeloso e amoroso para com seus irmãos, fervoroso na fé que recebeu, Deus o instituiu apóstolo dos gentios para levar essa mensagem para os outros povos, para as outras áreas, e que por isso chegou até nós. E por fim, esse final que Paulo exalta a infinita sabedoria de Deus, aqui no capítulo 11, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória por toda a eternidade. Aqui nós vemos que é um retrato dos desígnios de Deus que vão além da nossa compreensão, da sua grandeza e de qualquer necessidade ou dom terreno. Ou seja, os desígnios de Deus são muito maiores do que nós. E pela graça,
Deus nos dá a oportunidade de podermos desfrutar deles. Encerrando aqui o capítulo 11, vou passar a palavra agora para o nosso irmão que vai fazer a meditação do capítulo 12, para dar continuidade no mergulho essa carta tão linda, que é a carta de São Paulo aos Romanos. Como a gente, se a gente for absorvendo aquilo que Deus vai falando na sua palavra, né? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, é Jesus palavra, é Deus falando em nós, Deus falando para nós, falando conosco. É sensacional a gente ir meditando e percebendo que sempre tem mais espaço, sempre a gente pode buscar mais. Nós nunca vamos nos encher, porque ela vai ser sempre muito infinita. Então, a palavra de Deus, nós temos que buscar ela sempre. Como que Deus foi inspirando o Paulo escrevendo essa carta para uma comunidade que ele nem tinha fundado, ele ia passar lá ainda. E como que isso deixou marcas que a gente pode ir tirando para nós, né? Deus vai fazendo de algo que foi ruim, ele vai tirando um bem. A rejeição dos israelitas para nós foi um bem, porque antecipou a chegada da palavra de Deus, do próprio Jesus para nós. E Paulo, escrevendo nessa carta, eu vou até apresentar aqui, no capítulo 11, aliás, no capítulo 12, ele vai falar da vida cristã, ele vai falar da vivência cristã como igreja, como povo de Deus. Então, eu queria que ele pegasse a palavra de Deus em Romanos 12, no capítulo 4, aliás, no capítulo 12, versículo 4. Vou pedir para alguém, vou sortear alguém aqui, eu escrevi o nome de todo mundo que está aqui tá fazendo o curso, para ler. Se alguém não tiver possibilidade, me avisa aí, tá? Mas pega a sua Bíblia aí, Romanos, nós não vamos ler o capítulo todo, né, porque o tempo não dá, mas nós vamos ler só as partes mais importantes do capítulo. Vai falar sobre a vida cristã, sobre a igreja como corpo vivo, vai falar vai dar algumas normas, algumas dicas para a gente viver como igreja, para a gente viver bem. E nós vamos ver alguma semelhança também do próprio Evangelho de Cristo, da própria palavra de Jesus Cristo. Então, pega aí para nós, por favor, Romanos 12, não está apresentando, né? Deixa eu apresentar aqui, peraí. Aí, agora sim. Acho que agora está. Está indo. Romanos 12, capítulo 12, versículo 4. Quem pode ler? Deixa eu ver, deixa eu sortear uma pessoa aqui. A Meire ela já conseguiu chegar, então ela vai ler. Foi sorteada aqui. Só o 4? 4 e o 5. Pois, como em um só corpo temos muitos membros, e cada um dos nossos membros tem diferente função, assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo, e cada um de nós somos membros uns dos outros. Nós vamos perceber no próximo, no outro módulo das cartas, quando for falar nas cartas de Coríntios, Paulo vai falar um pouco mais explicadinho sobre isso. Ele vai falar dos membros, quando um membro sofre, o outro também ele vai falar, ele vai explicar um pouco mais. Aos Coríntios, ele vai mergulhar um pouquinho mais nessa questão de ser igreja, de viver como igreja. Aqui em Romanos, ele vai dar só um geral, ele vai falar assim, que nós somos um corpo, um só corpo há muitos membros, e esses membros não têm mesmo, mas o mesmo acontece conosco, embora somos muitos, temos um. Aí tem uma imagem de uma cruz que as pessoas vão chegando, né? E é para entender que cada um de nós, que você é um desses pontinhos aqui. Você faz parte, a gente faz parte do corpo de Cristo. Cristo não veio, não morreu, não se entregou à toa. Ele se entregou para que a gente pudesse fazer parte do corpo de Cristo.
Por isso que quando nós recebemos Jesus na Eucaristia, nós precisamos ter certeza, essa plena convicção. Ele está se doando para que eu possa ser um nele. E, ao mesmo tempo, eu sou da comunidade, eu sou um do outro. Nós não conseguimos ser igreja sozinhos. Nós somos um do outro. Você, na sua nova obra de amor, aqui nós temos a nossa convivência, né? E nós somos um do outro. Você na sua paróquia, você na sua missão, na sua comunidade, eu não sei onde você participa, você faz parte do outro e o outro faz parte de você. E nós vamos ver que ele vai dar algumas normas para a vida fraterna nesse capítulo. Agora eu vou pedir para que a gente vai fazer uma comparação. Então, eu vou pedir para os homens pegar em Mateus, capítulo 5, no versículo 38 e 37. Então, os homens que estão acompanhando aí, abrem no versículo Mateus 5, 38 e 37. Vamos fazer uma comparação. E as mulheres abrem Romanos, capítulo 12, já está aberto, capítulo 12, no versículo 14 ao 20. Eu vou sortear uma mulher e depois um homem para ler, tá? Para a gente perceber que nesse capítulo Paulo está falando sobre a vida fraterna, sobre a vida em comunidade, sobre a vida em igreja. Falando para os romanos. E olha que ele nem conhecia aquele povo, ele conhecia de ouvir dizer. E então o Espírito Santo, aqui ele teve que inspirar Paulo de uma maneira muito profunda e muito bela. Então, vamos ver o que Paulo diz. Vou sortear uma mulher aqui. Deixa eu ver. Eu espero que não seja da... Não, essa aqui é da comunidade, eu vou pegar outra, não é possível que não vai sair alguém. Maria José, saiu aqui agora. Tinha saído duas da comunidade, não, a mulher já saiu a Meire, mas duas da comunidade, não. Maria José, você pode ler para nós Romanos 12, 14 a 20? É que está ouvindo? Eu vou trocar a Maria. Maria Regina, você pode ler? A Maria José apareceu lá. Vai lá, Maria José. Bota outra pessoa que minha internet está falhando. Tá bom. Maria Regina, você pode ler? Vai ler para nós, do 14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai-os, e não os praguejeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Vivei em boa harmonia uns com os outros. Não vos deixeis levar pelo gosto das grandezas. Afeiçoai-vos com as coisas modestas. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não pagueis a ninguém o mal com o mal. Aplicai-vos a fazer o bem diante de todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Não vos vingueis uns dos outros, caríssimos, mas deixai agir a ira de Deus, porque está escrito: a mim a vingança, a mim exercer a justiça, diz o Senhor. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Procedendo assim, amontoarás carvões em brasa sobre a sua cabeça. Muito obrigado, Maria Regina. Como é que pode um fariseu que era perseguidor, que lutava, que destruía os inimigos com a força da espada, agora está falando algo assim? Veja como Cristo entrou profundamente, como nós vamos ver agora, Rafael, você pode ler? Nós vamos ver como que Jesus Cristo fazia parte de Paulo. Aquele pensamento passado não existe mais. Agora há um novo homem que vai nos ensinar a como viver como cristão, como viver como igreja, como viver como corpo de Cristo. Porque para viver como corpo de Cristo, tem que viver como Cristo é. Rafael, você pode ler o Mateus 5,
38 a 47? Sim. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não se vingue de quem fez o mal a vocês. Pelo contrário, se alguém lhe dar um tapa na face direita, oferece também a esquerda. Se alguém faz um processo para tomar de você a túnica, deixe também o manto. Se alguém obriga você a andar 1 quilômetro, caminhe 2 quilômetros com ele. Dê a quem lhe pedir, e não vire as costas a quem lhe pedir emprestado. Muito obrigado. A gente vê aí, então, nesse... Mais ainda. Vai, continua. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e rezem por aqueles que perseguem vocês. Assim, vocês se tornarão filhos do Pai que está no céu, porque ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e a chuva cair sobre justos e injustos. Pois, se vocês amam somente aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se vocês cumprimentam somente seus irmãos, o que é que vocês fazem de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Acabou. Muito bem. Eu estava aberto a página de Romanos, né? E aí, para poder ir percebendo como que Paulo estava sendo corpo, estava sendo um com Cristo. Deu para a gente perceber, né, nessa comparação, a semelhança da escrita de Paulo, da fala de Paulo aos Romanos, com aquilo que Jesus falou. É muito lindo ver como que Paulo realmente se tornou um em Cristo, e Cristo se tornou um nele. No capítulo 13, ele vai falar um pouquinho sobre as autoridades constituídas, que nós, lá no capítulo 13, versículo 1, diz assim: submetam-se às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus. Lógico que aqui ele tá mostrando que as autoridades que estão vivendo, que estão exercendo a sua função de uma maneira humana, de uma maneira justa, né? Ele não está dizendo aqui que Deus colocou todas as pessoas e colocou para que elas fizessem o que elas quisessem. Elas fazem porque elas têm um livre-arbítrio, mas não existe autoridade porque não existem pessoas que não vêm de Deus. Então, eu falo assim, nós devemos, sim, não querer, de repente, como a gente já ouviu falar isso, né? O governo finge que faz, eu finjo que faço também. Então, isso daí, Paulo está falando, não, vocês têm que fazer a parte de vocês. Lá no capítulo 19 de João, no versículo 11, onde Pilatos fala para Jesus, você não sabe que eu tenho autoridade? E Jesus fala exatamente isso que Paulo falou aqui. Jesus fala para ele, você não teria autoridade nenhuma se ela não te fosse dada do alto. E ele vai, também nesse capítulo, vai nos falar sobre a questão dos impostos, que o cristão, aquele que faz parte do corpo da igreja, ele tem que perceber isso, né? Ele tem que ser ele não pode ser um sonegador de impostos. Não, o governo me rouba, eu também roubo. Nós temos que pensar muito bem na nossa atitude. Vai falar sobre os cristãos não ter dívidas. A gente vê assim, como é triste, às vezes, a gente vê dentro da igreja, às vezes cristãos, às vezes católicos, que contrai dívida e depois não se preocupa em pagar, não está nem aí, né? Não se preocupa na hora de pedir emprestado, na hora de fazer a compra, vai lá todo carinhoso, e aí depois, na hora de pagar, foge, e às vezes até fica nervoso, né, quando é cobrado. Então, Paulo vai dar aqui, né, no capítulo 13, vai falar sobre as autoridades,
Vai falar sobre nós em relação a elas. E para finalizar, Romanos 13, no versículo 14, estou dando só, como eu disse, as partes mais importantes do capítulo, ele vai falar sobre a gente se revestir de Cristo. Eu vou até ler para vocês aqui, se alguém quiser acompanhar. Romanos 13, versículo 14, é o finalzinho, o último versículo do capítulo 13. Pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus, e não vos entregueis às coisas da carne, satisfazendo os seus desejos. Que a gente possa se vestir e se revestir de Jesus. Paulo nos ajuda nisso. Eu vou parar a apresentação para a gente continuar dentro do horário, para a gente não extrapolar. Pode continuar. Está fechado o microfone. Isso. Eu tive que fechar correndo aqui, que teve uma invasão aqui na sala. Mas vamos lá. Pois bem, pessoal, revestir-se de Cristo, né? Foi como encerrou o último capítulo. Porque a gente vai entrar no próximo, no capítulo 14, que vem falar da nossa liberdade para a caridade. Caridade, o amor. O amor segundo Cristo. E a primeira coisa que Paulo vem nos lembrar nesse momento é que não devemos julgar. É disso que ele trata aí nos versículos de 1 ao 12 do capítulo 14. Porque nós somos conformados a Cristo, nós somos a Ele semelhantes. E então, assim como Deus, assim como Jesus, nós precisamos exercer a piedade que ele exerceu, ter a misericórdia que ele teve, justamente para não julgarmos uns aos outros, né? A gente não pode querer substituir a Deus no seu legítimo tribunal, criando o nosso próprio. Então, o que vai nos mover para isso, o que precisa nos mover para isso, é a caridade. É a caridade de quem se reveste de Cristo, é a caridade de quem imita a Cristo, né, no cotidiano da sua vida. Nessa parte da carta, Paulo fala à comunidade de Roma. Ele está falando aí durante todo o capítulo 14 e um bom pedaço do capítulo 15 até o versículo 13, da cisão que está tendo lá. Então ele está fazendo advertências aos fracos e aos fortes. Nesse momento do não julgar, a primeira advertência que ele faz é aos fracos, inclusive. Isso fica fazendo a gente pensar um pouco assim nesse novo mandamento, novo e único mandamento que às vezes reina, né, atualmente, né? Não julgar, não julgar, não julgar. Mas daqui a pouco a gente vai entender que nesse contexto da carta aos Romanos, esse não julgar é muito específico, tá? De qualquer maneira, a mensagem que Paulo deu lá naquela época e que tem que ficar para os nossos dias atuais é qual? Qual que é a palavra-chave? Evitar divisão, né? É a ordem para o mútuo acolhimento, para que nessa caridade inspirada na imitação de Cristo, nós acolhamos uns aos outros, na diversidade que há em todo o povo de Deus, né? Somos um único povo e temos nossas diferenças, né? Culturais, de hábitos, de costumes, de posturas, de modos de manifestar a nossa fé, e não nos cabe julgar um ao outro, é para a gente se acolher mutuamente, ao contrário do que estava acontecendo lá na comunidade de Roma. Porque ele até faz uma advertência assim, olha, todos devem cair de joelhos e confessar o nome de Jesus. E quem de joelhos vai poder julgar um ao outro? Está todo mundo ajoelhado diante do verdadeiro rei, do justo. Quem que pode ficar julgando um ao outro nessa posição? E em seguida ele faz a outra advertência. Não escandalizar. Não escandalizar é por palavras, atos, comportamentos, né? Não levar o irmão a pecar. Paulo faz uma advertência muito específica também naquela época, porque os irmãos fracos na fé eram aqueles que não deveriam ser escandalizados pelos fortes na fé, né? Que estavam conscientes da sua liberdade, da sua
soltura das amarras da lei, e aí passavam a desprezar aqueles fracos, que tinham as influências da cultura que dominava aquele ambiente, aquela época, antes da sua conversão, né? E aí fazia o quê? Esses fracos, uma vez convertidos, eles passavam a ter uma obediência a Deus, mas sofriam ainda com aquele peso de tudo que eles carregavam antes. Mas eles tinham uma consciência, eles tinham uma convicção e a consciência de que faziam aquilo para agradar a Deus. E Paulo lembra que, uma vez que a liberdade dos fortes escandaliza os fracos e faz eles caírem na dúvida, mas será que eu estou realmente fazendo isso? Será que isso que eu estou fazendo é realmente do agrado de Deus? Isso pode levar o irmão a cair, né? Pode fazê-lo pecar. Então, às vezes, o uso da imagem aí carece de alguma explicação, porque naquela época havia alguns jejum, umas práticas ascéticas, assim, muito, muito decorrentes de calendário romano, de costumes romanos, de coisas que os convertidos e ainda fracos na fé, aos poucos acabariam se afastando. Mas cada vez que um irmão liberto, né, fazia disso pouco caso, ele colocava em risco essa manutenção da fé do mais fraco e colocava em risco a própria continuidade, a existência da comunidade. Tá? Então, era isso que Paulo fazia, essa advertência, do não escandalizar. A mensagem do capítulo seguinte é da união fraterna com descendência mútua. Tinha uma cisão, né? Tanto esses fracos quanto esses fortes estavam ocasionando a quebra da fraternidade que devia animar a comunidade cristã de Roma. E Paulo advertia os dois. Então, há autores que dizem que ele tomava parte dos fortes, outros que ele tomava parte dos fracos. Na verdade, ele se identificava com os fortes, os que entendiam a liberdade da fé, mas defendia os fracos, né? Lembrava que era eles que precisavam de ajuda. Era para eles que precisavam se dirigir a atenção desses fortes, desses irmãos completamente livres, né? No que diz respeito à observância da lei. Então, Paulo pede efetiva solidariedade, entendimento mútuo, que, animados pelo Espírito Santo, fracos e fortes se entendam, porque o Deus era um Deus único, o Deus anunciado era um Deus único. Tinha o Deus fiel para aqueles herdeiros da promessa, e tinha o Deus misericordioso, que era para todos os outros. Então, quando Deus assume toma essa iniciativa e dá a graça da salvação para todos os povos, ele está cumprindo uma promessa, está sendo fiel com a promessa que foi feita para os herdeiros, e está sendo misericordioso com todos os demais. Então, é o Deus da misericórdia, o Deus da fidelidade. É um único Deus para um único povo. Então, cabe aos fortes sustentar os fracos, né? Ajudá-los a ir para essa realidade de fé, né? E se libertar definitivamente das amarras da lei e não voltar para elas. E aí a gente se pergunta, mas Paulo fica repetindo essas coisas, né? Por que ele está repetindo tanto isso na carta aos Romanos? Se a gente pegar lá no capítulo 15, versículo 15a, é porque ele está literalmente lembrando algo que eles já sabiam. Fortes e fracos, gente, eram fortes, a gente tem que lembrar que eles eram fortes e fracos na fé, na mesma obediência. Paulo está falando aqui, é uma comunidade cristã, né? Todos convertidos, todos eles tinham algumas diferenças na vivência da fé, né? Em questões ritualísticas ou não, conforme a sua maior consciência da liberdade da lei ou não, mas todos eram irmãos na fé. Daí que vem essa ordem de aos fracos não julguem os fortes não escandalizem os fracos. A gente fica numa situação
que palavra que eu vou usar agora? Curiosa. Curiosa, mas de extrema sabedoria, né? O fraco, seja na fé, seja em qualquer outro aspecto, ele é sempre o que precisa de mais ajuda para se completar, né? Para chegar ao fim de uma determinada jornada. É o que mais precisa de ajuda. E o forte, seja na fé, seja em qualquer outro aspecto, também é sempre o que mais pode ajudar. Mas, ao mesmo tempo, é o que mais pode atrapalhar. É o que mais pode botar tudo a perder. É quem tem um peso maior de responsabilidade. Então, assim, suponhamos aqui que se diante de um pagão, né? Suponhamos não, isso é fato. Diante de um pagão, a missão do cristão é do quê? É de anúncio, né? É do querigma, é de levar a palavra de Deus, é de levar o conhecimento da palavra de Deus, depois é de catequese, de aprofundamento, é de fazer essa pessoa subir na barca de Pedro, vir, né, para a igreja de Cristo, resgatá-lo do mar, e apesar de todas as dificuldades, fazê-lo permanecer ali dentro. E se um cristão não está diante de outro pagão, está diante de outro cristão, qual que é a função dele? É fazê-lo permanecer na barca. É ajudá-lo a ficar. E se eventualmente ele tem algumas fraquezas, alguma interpretação equivocada de alguma coisa, se ele tem alguma herança muito forte de cultura, de costume, que o deixa ali, né? Ele está cumprindo o desejo de Deus, ele está sendo obediente a Deus, porém ele ainda está sutilmente preso, né, a alguma amarra. A função do cristão forte, liberto, é fazer com que ele também se liberte disso. E não fazer ele pecar, fazer ele se perder, fazer ele se injuriar, se revoltar, né, com a situação com a situação que seria, então, a situação da igreja, né, e se perder. E literalmente jogar ele no mar, espantar ele da barca, fazer ele sair da barca de Pedro. Então, assim, eu fico pensando que às vezes a gente eu posso ter algum entendimento, assim, plena convicção da liberdade que Jesus me deu pela sua morte e ressurreição, e achar que o irmão demasiadamente escrupuloso, ele está atrasado, ele tá por fora. E essa minha liberdade literalmente escandaliza, e ele passa a pensar assim, mas peraí, que igreja é essa onde eu estou? Né? Em que o irmão se diz cristão, se diz fiel, se diz obediente a Deus, e tá aí, ó, e se comporta dessa maneira, sem amarras, sem atas nenhuma. Às vezes a alegria, né, essa liberdade extrema da gente pode fazer com que algum irmão mais escrupuloso ache que a gente está anunciando errado, está fazendo errado, e pode confundir isso também com a igreja, ficar pensando que igreja é essa. Então, às vezes, a gente tem que ter um tato muito grande, muito sutil, assim, para saber até onde a gente pode estar fazendo um irmão se perder, né? Literalmente achar que tá na barca errada e procurar outro. E os fracos também. E quem for fraco nesse conceito de Paulo também há de tomar cuidado com isso também, porque se eu for muito ritualista, se eu achar que o irmão tá livre demais, tá solto demais, eu também posso estar querendo usurpar a função de Deus. E isso não vai ser bom, nem para mim, nem para o irmão, nem para a comunidade, né, que vai ver nisso algo que Deus não quer. Não foi isso que ele pediu para a gente. Depois lá nos versículos 14 a 21, que já Paulo até aqui falou aos fortes e aos fracos, né, daquela comunidade cristã de Roma. Depois, ele vai passar já para uma parte final da sua carta, e ele vai novamente fazer mais uma repetição, ele vai fazer uma defesa ali do seu apostolado, né, ele vai lembrar que pela força do Espírito, pela animação do Espírito, ele está cumprindo
o ministério como legítimo apóstolo do mundo pagão. E a gente, quando faz aquela pergunta, será que Paulo não foi muito ousado, né, para escrever para Roma? Na verdade, ele só queria que os romanos lembrassem que ele não queria ser o mestre, ele só queria ter a oportunidade de lembrar aos romanos algo que eles já sabiam, né, que eles já tinham sido evangelizados e ter nele o reconhecimento do legítimo apóstolo do mundo pagão. E ele faz isso com uma certa cuidado, uma certa de adulação, né, conforme um determinado autor aqui, porque ele tem um interesse específico nisso, né? Então Paulo era colérico, mas ele era também um diplomata, né? Ele sabia muito bem lidar, já que ele estava inclusive falando à comunidade que ele não tinha fundado. E isso não era tão estranho para aquela época. Hoje seria estranho um bispo anunciar uma visita e ir lá numa diocese que não era dele próprio, mas naquela época, nos primeiros séculos da igreja, isso era relativamente natural. Havia muita corresponsabilidade, colegialidade entre as várias igrejas, né? Paulo fazia uma função aí diplomática e deixava claro depois no final que era o zelo da sua missão apostólica que o impulsionava. Ele estava indo para Roma, para passar por Roma, para chegar à Espanha. Como antes disso, ele tinha uma outra missão, entregar a coleta em Jerusalém, e ele já sabia que isso ia passar por uma situação perigosa, tinha risco nessa viagem, né? Se a gente der uma lida lá em Atos dos Apóstolos, né? Capítulos 20 e 21, a gente vai ver que tanto tinha perigo, como aconteceram algumas coisas que mudaram um pouco seus planos, né? Não deixaram acontecer. E ele clamava também ali aos romanos ajuda para isso, nessa missão que antecedia a sua passagem por Roma, ajuda por oração, tá? Então ele pedia oração dos romanos como ajuda na sua missão. E veja só, às vezes a gente não pouco ora, né? Pedindo ajuda. Bom, Paulo estava no final da sua carta, né? Nós estamos no final da sua carta e ele falava ali dos seus planos. E quem de nós não lembra que aquela frase, até musicada até, né, de que os planos de Deus são maiores que os seus? Nenhum desses projetos de Paulo, da viagem para Roma, a passagem para Roma como ele planejou, aí da Espanha, nada disso se concretizou, né? Na verdade, ele foi preso, o itinerário foi outro, a natureza da estadia foi outro. Mas, pelos desígnios de Deus, a sua carta não chegou só a Roma, a sua mensagem não chegou só à Espanha. Se espalhou, na verdade, pelos países do mundo inteiro. Essa era a vontade de Deus, muito maior que a vontade de Paulo, tá? Então, agora, eu queria passar para a nossa amiga Meire, para dar continuidade e encerrar essa parte da carta de Paulo. Boa tarde a todos. Ficou para mim o capítulo 16, né, no final da carta. Durante o tempo que o pessoal estava fazendo aí as explicações, uma coisa me chamou a atenção, várias pessoas anotando, né, escrevendo, grifando na palavra, e eu queria que você pegasse aí um dos pontos que eu anotei desse capítulo 16, 19. Pega aí, por favor. Ele vai dizer assim, à comunidade de Romanos: a vossa obediência se tornou notória em toda parte, razão porque eu me alegro a vosso respeito. Leram isso aí? Leu? Faz um joinha aí para ver se leram. Viram aí? Esse alegrar de Paulo, eu digo sem medo nenhum de errar que hoje é um alegrar de Deus a nosso respeito. Porque nós estamos debruçados diante da Sagrada Escritura, estudando, aprendendo, orando. Por quê? Porque Deus, a palavra é atual e Deus tem muito a nos ensinar. Muito. E o Marcos, começa a apresentação aí para mim, por favor, do 16.
E então um dos pontos interessantes é esse, né? Que ele se alegrava com a obediência, por quê? Porque eles não estavam sendo deixados levar pelas pessoas, né? Aqui vai dizer por palavras adocicadas que estavam tentando tirar eles daquilo que já tinha sido anunciado. Não muda nada para hoje, para nós, né? Olha quantas oportunidades de coisa para fazer e nós estamos aqui, ó, debruçados, né? Aprendendo. Então aí vai dizer que ele não tendo problemas particulares para tratar em Roma, ele aborda a vida cristã, né? Que uma vez justificados por Cristo, em sua entrega na cruz, somos herdeiros de Deus. Tá, segundo parágrafo. Como vimos, essa carta é considerada a mais importante das epístolas paulinas, pela maneira profunda que trata o tema central do cristianismo. A santificação do homem se faz mediante a fé em Cristo. E estudar a palavra, rezar com a palavra, meditar a palavra, é fazer crescer em nós a fé em Jesus Cristo que nos salva. Isso é fato. Aí, um dos pontos, o capítulo 16 é lindo, por quê? É lindo de certa forma, né? Porque quando o Marcos passou para mim o capítulo 16, eu pensei, sacanagem, porque só agradece. E aí começa a falar uns nomes aí, eu, de verdade, nunca tinha ouvido falar os nomes que fala aí. Mas depois eu percebi o quanto é lindo esse capítulo 16, porque ele vai falar muito, agradecer muito às pessoas que fizeram parte da caminhada com ele. E aí aqui eu coloquei assim, ele apresenta uma longa lista, né, de fiéis de Roma, como se ele já conhecesse a comunidade. E aí os estudiosos vão dizer que são pessoas que Paulo conheceu nas viagens, nas caminhadas, porque era um povo nômade, né? Então, tinham pessoas que estavam em Roma que ele já tinha conhecido em outras ocasiões e que já tinham, de certa maneira, ajudado a ele. E aí ele carrega na tinta mesmo a gratidão. E aí que eu fui perceber a lindeza desse capítulo, porque me veio o Salmo 102, né, na tradução da Ave Maria, o Salmo 102, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. É a gratidão que nós precisamos ter, primeiro a Deus, mas depois a gente buscar na nossa memória, porque tem muita gente que nós estamos passando pela vida das pessoas e que as pessoas, de certa forma, estão sendo gratas a nós, são dois lados. E também pessoas que, passando pela nossa vida, de maneira que elas talvez nem imaginam, presta bem atenção nisso, muitas vezes eu passo pela vida de uma pessoa e eu colaboro com a evangelização, eu colaboro com o anúncio do evangelho através da vida de um irmão, e às vezes eu não me dou conta disso. Será que essa lista toda que Paulo fez aí, será que essas pessoas tinham noção de que tinham sido colaboradores, assim, ó, fortes para o anúncio da palavra? Então, a gente tem que ficar atento a isso. E São Tomás de Aquino, desce um pouquinho aí, Marcos, ele escreveu o Tratado da Gratidão. E aí ele coloca 3 níveis da gratidão. Nível superficial, nível intermediário e nível profundo. Acompanha comigo isso aí, porque já já eu vou trazer para nós, tá? Então, o superficial, qual é? Primeiro eu reconhecer. Puxa vida, verdade, ó, aquele dia, aquele irmão me levou para dormir na casa dele, cara, sabe? Me deu uma roupa de cama cheirosa, um travesseiro gostoso. No outro dia eu amanheci descansado para anunciar o evangelho. Olha, então, reconhecer a gratidão, né? Reconhecer o feito de alguém em algo
que me ajudou. O segundo nível, que é o intermediário, é o sentimento de gratidão permanente, que louva e dá graças àquele que prestou. Quer dizer, eu ter a consciência, eu ser realmente grato de uma maneira forte aqui dentro. Puxa vida, né? Olha, eu tenho a consciência de que aquele irmão um dia orou por mim e aquilo foi tão maravilhoso, né? E no terceiro nível, que é o profundo, é quando, tendo reconhecido, sentir essa gratidão por aquela pessoa, por aquele irmão, o terceiro nível, ele vai me levar a retribuir, a querer que o outro também sinta o que eu senti. Olha que lindo isso, gente. E Paulo está, nesse capítulo 16, nos ensinando isso aí, né? Porque ele faz essa lista enorme aí. Desce mais um pouquinho, por favor, Marcos. Ele faz essa lista enorme aí de pessoas, onde ele coloca, né? Saúdo, ele começa lá, saúdo nossa irmã Febe, que é diaconisa da igreja. Você tinha, irmão, alguma vez ouvido falar da Febe? Tinha, porque eu nunca tinha ouvido falar da Febe. E a Febe era importante para Paulo, né? Então aí ele começa, olha, saúdo Prisca, Áquila, e vai. Então ele vai reconhecendo a importância dessas pessoas, né? E aí esses 3 pontos, eles ficam importantes, eles têm que ficar gravados em nós para a gente, primeiro, e aí eu já quero que você comece a pensar em pessoas que foram colaboradores, né, de alguma maneira. Porque assim, irmão, nós estamos anunciando o evangelho todo dia. Todo dia nós estamos anunciando o evangelho. Ah, não, Meire, mas não, eu não, vixe Maria, eu não sei, eu não tenho esse dom. Todos nós, de alguma maneira, nós estamos evangelizando. E aí, existem pessoas colaborando conosco nesse anúncio do evangelho. Ou então, quem é a pessoa que você lembra que... Eu tenho um irmão aqui na São Judas que, para mim, quando eu lembro assim de anúncio de evangelho, é ele que me vem à cabeça, porque foi uma das primeiras pessoas que eu comecei assim a falar, puxa vida, como que eu fui católica até hoje e não tinha tido a graça de entender dessa maneira, de perceber a beleza, né, de ser cristão dessa maneira. Então, foi através desse irmão. Então, eu queria que você já fosse assim, buscando na tua cabeça, na tua memória, quem são as pessoas que anunciaram para você. Mas também, queria que você já fosse pensando também a quem você tem anunciado. E tipo assim, sabe? Porque alguém está colaborando com você de alguma maneira, mas você também está colaborando. Isso é maravilhoso e a gente precisa trazer isso à tona. Por que eu estou falando isso? Porque quando ele fala saúdo Prisca e Áquila, ele está sendo grato a eles, ele tá mostrando a importância daquilo que aquele irmão fez. Ele está dizendo, de alguma maneira, saudando, reverenciando aquilo que aquele irmão fez para ele. E aí eu pergunto também para mim, você já chegou alguma vez em alguém, em algum irmão, e deu, agora não está podendo abraçar, né? Então deu ali um toquinho, ou então deu um olhar carinhoso e disse assim, olha, eu quero te dizer muito obrigada, porque você colaborou demais já com a evangelização na minha vida, com a evangelização na minha paróquia, com a evangelização na minha comunidade. Tem isso? Você tem essa pessoa? Desce mais um pouquinho aí, Marcos, por favor.
Isso. Não, não, mais um pouquinho, Marcos. Conversando com Deus, por favor. Isso. Porque aqui, olha, que a carta aos Romanos nos inspire a rezar e a praticar gratidão por todos aqueles que estão juntos conosco no seu caminho, no caminho de volta para casa, no caminho da salvação. O que eu queria te pedir para fazer? Ele estava escrevendo, né? Ele estava escrevendo, certo? Aliás, pega aí, por favor, capítulo 16, versículo 21, por favor. Cata aí, tá facinho aí. Capítulo 16, versículo 21. Vai dizer assim, olha, saúdo-vos, Timóteo, meu operador, Lúcio, Jasão e Sosípatro. Olha que nome. Meus parentes. Aí vem o interessante. Olha, versículo 22. Eu, Tércio, que escrevi essa carta, vos saúdo no Senhor. Lembra que a Aline, lá no começo, perguntou, né, a respeito de quem escreveu a carta? Paulo, ele foi ditando a carta aos romanos, né? Mas quem estava ali, ó, debruçado no pergaminho, noites e noites, porque o negócio não era digitado, era esse irmão Tércio. O que eu quero te convidar a fazer agora? A quem desejar, eu ia pedir para escrever no papel, mas o nosso tempo é uma bênção. Eu queria pedir assim, fechando já essa carta aos Romanos, aprendendo isso da gratidão com São Paulo, com São Tomás, com o Salmo 102, eu queria que alguém pudesse, sabe, gente, abrir o microfone e partilhar com a gente. Alguém que já foi ou que é um colaborador do Evangelho na tua vida, ou, de repente, também você que está sendo, né, colaborador na vida de alguém, na vida... Enfim, porque a gente externar é importante, porque às vezes eu falo aqui, às vezes vai ter gente aqui que um já foi bênção nesse sentido na vida do outro, e isso enriquece, né? Às vezes o irmão falando vai te fazer lembrar de uma outra pessoa. Quem pode abrir o microfone aí e partilhar com a gente agora a respeito de gratidão? Eu sou grata, porque eu sempre levo a palavra de Deus para os idosos acamados, e eles ficam muito felizes quando a gente lê a palavra de Deus. E tem uns que perguntam, isso é o evangelho de hoje? Eu disse, é o evangelho de hoje. Eu me sinto, assim, muito elogiada quando eles perguntam se é o evangelho de hoje. Porque tem e eu digo, é o evangelho de hoje, mas quando eu faço uma pequena reflexãozinha simples e pequena, né? Porque como são pessoas idosas, aí eles perguntam novamente, mas é o evangelho de hoje? Aí eu falo, é o evangelho de hoje. Maria José, você é de onde, meu bem? Eu sou da Paraíba, da Diocese de Cajazeiras. Minha paróquia é São Sebastião, em São Bento. Glória a Deus, mas você está aí agora? Eu estou em São Bento. Minha mãe, que bênção, Maria José, que bênção. E assim, olha... E nessa pandemia, eu recebi muita ligação, sabe, de parentes, de idosos, sabe, porque a gente ficou muito tempo sem visitá-lo, sabe? E eles cobravam. Eles chamam aquela menina comigo, porque eu sou baixinha. Aquela menina linda.
Ô, Maria Aquela José, agora tem uma pergunta para te fazer. Por exemplo, você falou que se sente muito elogiada, né? Porque você leva a palavra para eles. Não é assim, não é um elogio de eu me engrandecer, não sabe? Tá entendendo? A minha felicidade é a felicidade que eles ficam quando escutam a palavra de Deus. Eu entendi, mas aí o que eu quero te dizer, que eu tenho certeza que a resposta vai ser positiva, é que assim, há muito mais alegria em dar do que em receber. Eu tenho certeza que você tá sendo uma colaboradora, um instrumento na vida deles, certo? Mas o seu coração sai de lá exuberante porque eles fazem bem para você também. É isso? E é isso. Eu me sinto. Eu faço parte de pastorais, de outras pastorais, mas eu não me identifico nas outras pastorais como eu me identifico com os idosos, fazendo as visitas com os idosos. Maria José, muito obrigada. Para mim foi uma alegria muito grande. Eu acho que todo mundo já sabia, só eu que não, que você estava aí com a gente, de tão longe. Deus seja louvado pela sua presença e por você estar sendo essa colaboradora na vida desses irmãos. Muito obrigada. Mais alguém, gente? Vamos lá, meu povo. Quem mais? Sou eu, aqui de São José dos Pinhais, aqui. Olha, eu preciso te dizer que estou com uma visita aqui na minha casa que se chama Elizabeth Nelson. Nossa, a Beth está aí. Manda um beijo para ela. Mando. Vai, que a Regina mandou. Regina. Isso. Eu tenho na minha vida, sim, um exemplo muito grande que você conhece, Meire, que é o Padre Chau, né? Sim. O Padre Chau é uma pessoa, assim, que me resgatou, sabe? Então, é um agradecimento muito grande que eu tenho por ele, não por ser só o pároco, né? Mas por ser aquele apóstolo de Cristo mesmo, né? Que contém o poder de chegar na alma da gente. Então, o meu agradecimento seria para o Padre Chau, né? Muito obrigada, Maria Regina. Muito obrigada. Padre Chau, uma bênção. Quem mais, gente? Bom, não podia ser diferente, né? Maria Helena. Quero agradecer, a minha gratidão aqui vai para Marcão, para Meire, o Luizinho também, que sempre estiveram presentes na minha vida, desde lá de 2003, quando eu fiz meu acampamento. E não só acampamentos, né? Cursos, tantos cursos, e vocês foram instrumentos de Deus, da palavra de Deus para mim. E eu quero agradecer, minha gratidão é para vocês. Muito obrigada, Maria Helena. Muito obrigada. Muito obrigada. E eu quero dizer para você, Maria Helena, que em muitos momentos de acampamento, que eu busquei a capela, que eu busquei o Santíssimo, e que você estendeu as suas mãos e orou por mim, você também estava sendo instrumento, você também estava sendo uma colaboradora de Deus na minha vida. Muito obrigada também. Amém. Obrigada a vocês. Dá tempo de mais, Marcos? Mais alguns? Dá tempo? Dá? Vamos lá, gente. A gente tem muita gratidão a ser externada. Sandra, você está falando, tá com o microfone fechado, Sandra. Você está falando, está fechado o microfone. Bom, eu tenho uma gratidão de uma amiga minha que
eu era católica e não sabia o que era ser católica, né? Quando eu mudei, eu sou de São Paulo, a sexta cidade que eu morei, eu fui morar em Andradina. E aí ela me apresentou, né, o Espírito Santo, eu conheci realmente, isso foi em 2004, conheci realmente Jesus. E de um tempo para cá, essa minha amiga caiu bastante, né? Ela até tentou, né, sair dessa vida, e eu fui atrás dela. E ela foi o meu anjo, né? Eu hoje tento ser o anjo dela, né? Por gratidão. Hoje eu moro a quase 200 quilômetros dela, mas ela foi uma pessoa muito importante. E quando ela tentou contra ela mesma, eu me senti assim uma pessoa sem chão. E eu tentei buscar, fui visitá-la, fui tentar resgatar, ajudar ela a pagar um médico para ela melhorar. E sempre eu ligo para ela, né? Eu mando mensagem, porque uma pessoa boa daquela, às vezes a gente não pode deixar os que nos ajudam deixar cair, né? Que nem foi dito hoje da barca. Então, tento evangelizar, mando palavra para ela todo dia, para ela se fortalecer, porque pessoas especiais a gente tem que tomar muito cuidado, tem que sempre se fortalecer, porque é onde o inimigo pega, né? Então, para minha amiga Neia, eu parei aqui, falei, hoje é dia de ligar para a Neia, não posso esquecer, né? Então, a gente tem que ter sempre gratidão para quem colocou a gente no barco, e se ele estiver caindo, a gente tentar resgatá-lo também. Isso. O reconhecer a Neia na tua vida, o que ela já te fez, e aí vem o terceiro passo do tratado, né, de São Tomás, que é o retribuir, que é o ligar de volta, né? Muito lindo, muito obrigada, Sandra. Mais um para a gente encerrar? Eu esperei ver se alguém falava, então, mas eu vou querer aqui manifestar minha gratidão à minha mãe, né, que mesmo quando eu vivi o tempo da adolescência, o tempo de não querer as coisas da igreja, as coisas de Deus, ela, com a autoridade que ela tinha, ela falou, ela e meu pai, né, eles falaram assim, enquanto você estiver aqui, você vai. Ou vai, e, né, e duas opções. De duas opções, ou eu ia, porque se eu não isse, né, na época, se eu não isse, eu apanhasse, então, ou eu ia, e a perseverança dela, e a insistência dela, e o testemunho dela, quando eu percebi, eu vi a grandeza que é a evangelização viva na nossa vida, na nossa casa, né? Então, minha mãe foi o quinto evangelho meu. O evangelho que eu li primeiro. Também as pessoas que me evangelizaram, né? Primeiro, né? Pessoas que... O Astromar, o pessoal da Maristela, depois outras pessoas, né? Que vieram nos evangelizar. E eu quero agradecer também a quem me ajudou a evangelizar. E muitos estão aqui, né? A Meire, a Lúcia, primeiramente a Lúcia, que é minha mulher. Ela deve estar dando banho na mãe dela agora. A Lúcia, minhas filhas, a Meire, a Graça, a Aline, o Cristiano, a Luzia, o Luiz Gustavo, a Aline. Deixa eu ver se quem mais está aqui. A Maria Helena, que está nos ajudando. Eu não consigo ver a lista aqui, enfim. Mas os membros da comunidade Obra de Amor que hoje ajudam a evangelizar. Eu quero agradecer também a quem, de alguma maneira, retribuiu, que é o terceiro grau que a Meire falou, retribuiu quem te evangelizou, evangelizando outros. Porque essa é a gratidão que Paulo espera de nós, que Deus espera de nós, e que nós temos que esperar dos outros. Quer me agradecer?
Se um dia alguém te agradecer, você acolhe, seja bem, obrigado, mas se você quer me agradecer mesmo no terceiro nível, evangeliza também. Se você conseguir com as pessoas que você evangelizou, evangelizar também, é a maior gratidão. Quero agradecer, então, a quem evangeliza também. Ou seja, para você, tá? Que está evangelizando. Nosso tempo já acabou, mas para encerrar esse momento aqui da minha parte, eu queria dizer assim que nessa certeza, né, de que fomos de uma vez por todas justificados em Cristo, e no capítulo 8 ele vai ressaltar demais a força desse Espírito Santo que Cristo do alto da cruz sopra sobre nós. É aí que a gente faz a nossa participação. Por quê? Porque até o último dia da nossa vida, nós vamos estar tendo pessoas entrando na nossa vida e nós vamos estar entrando na vida de outras pessoas. E que essa meditação, leitura, estudo da palavra, né, da carta de São Paulo aos Romanos, sirva para nos fortalecer, para fazer a gente entender que a vida do outro é preciosa demais e que o que a gente está fazendo para que aquilo que São Paulo fez, aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje, qual a minha participação movida pelo Espírito Santo na vida do outro? Eu penso que para fechar isso é deixar esse questionamento dentro de nós, né? Como é que está sendo isso? Gratidão a quem me evangelizou e força para que eu possa, todo dia, assim como São Paulo, anunciar, mesmo sem conhecer, como ele não conhecia a comunidade de Romanos. É com você, Marcos Antônio. Muito bem, estamos chegando ao final, falta a gente ter mais uns minutinhos para encerrar o nosso curso de hoje. Então, agradecer, né, a Deus, ao Espírito Santo que iluminou a preparação desse curso. A apostila está aí, acho que todo mundo recebeu, pode imprimir, pode usar, fique à vontade, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar no grupo depois, pode perguntar. Aqui não vai dar para a gente responder, porque o nosso tempo está acabando, mas se tiver... Eu tenho até pensado em responder algumas perguntas agora, mas o tempo não deu. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer no grupo lá e vamos tentar responder, tá? Algumas pessoas nos perguntaram das camisetas, eu coloquei lá, tá? Tem essa camiseta aqui da Santa Terezinha, nós estamos na novena Santa Terezinha, dia 1º de outubro, é dia de Santa Terezinha, e inclusive eu peço a oração de vocês, que os membros da comunidade vão estar em retiro no dia 2 e dia 3 de outubro. Nós, da Comunidade de Amor, vamos estar em retiro interno. Então, eu peço que vocês orem por nós, assim vocês também estarão nos ajudando. Que mais? Deixa eu apresentar o finalzinho aqui. Ô Marcos, só uma coisinha aqui, rapidinho. Pode falar. O Cristiano me lembrou aqui, e acho que é importante. Paulo, ele escreveu, né, para agradecer esse povo. De repente é uma ideia, sabe? Uma mensagem de texto, ou uma ligação, ou mesmo uma carta escrita, já que nós estamos, né, rezando, aprendendo com a carta de São Paulo aos Romanos, de repente escrever uma carta de agradecimento, de gratidão a essa pessoa aí que te veio na memória. Muito legal, boa inspiração. Então, reforçando, se você lembrou de alguém aí que te evangelizou, que foi sinal, que te ajudou na evangelização, que foi um colaborador, uma colaboradora na evangelização, talvez ele está precisando, talvez uma mensagem, uma palavra, uma ligação, vai dar um ânimo, vai dar uma força para essa pessoa continuar. Porque a gente se cansa, né? A gente sofre decepções, e aí
muitas pessoas vão esfriando, e uma palavra, uma carta, uma mensagem, uma ligação, pode ser a voz de Deus para essa pessoa. Então, se você tiver alguém, assim que a gente encerrar, para não esquecer, né? Marca aí, ou liga, ou escreve, ou escrever, vou mandar, vou ligar alguma coisa para tal pessoa. E faz, o Espírito Santo vai tocar em você quem é. Então, deixa só para a gente finalizar. O próximo encontro está marcado dia 30, mas não é dia 30, é dia 9 de outubro, tá? Próximo encontro, dia 9 de outubro, às 15 horas. Nesse dia 9, nós vamos fazer a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, a primeira parte, e nós vamos ter a graça de ter o padre Lico, um padre muito, muito ungido, um padre que tem uma participação muito, muito bonita assim, aqui na Diocese de Marília, né? Ele vai estar fazendo o conteúdo teórico da Carta de São Paulo aos Coríntios, a primeira parte. Então, você está convidado, divulgue para que outras pessoas possam participar também. Tem o grupo no WhatsApp, né? Se você não faz parte, você pode mandar para a Aline, ela vai adicionar você. Nós temos o grupo no WhatsApp, esse grupo do curso, e também temos o grupo da Comunidade Católica Obra de Amor, que toda terça-feira a gente se reúne para rezar pelas intenções das pessoas, né, pelos doentes, enfim. E as pessoas postam nesse grupo Amigos da Obra de Amor. Se você quiser fazer parte, é só mandar uma mensagem ali que a gente vai adicionar você no grupo lá. O grupo, estou falando que é o grupo dos amigos, é um grupo fechado, a gente só abre ele na segunda-feira e na terça para receber os pedidos de oração. Depois a gente fecha. Eu falei outro dia que a gente ia fazer um sorteio de uma Bíblia de estudos. Deixa eu interromper E eu vou fazer a Bíblia com quem está participando hoje. Eu falei que era só com quem estava participando, tá? Então, eu vou fazer um sorteio aqui. Eu peguei o nome de cada um aqui, coloquei aqui dentro. Estou mexendo aqui, tá? Vamos ver quem vai ganhar essa Bíblia de estudo. Então, se for eu, não vale. Sandra Rosma, não sei como é que é o nome. Sandra Rolf? É Sandra Wolf. Qual que é? Essa daqui? Não, temos a Ave Maria, tem a Peregrino, e qual você não tem? Eu tenho a Ave Maria. Então, eu mando Peregrino para você, então, tá? Vou dar, obrigada. Depois você manda para mim o endereço certinho, com o CEP certinho, para a gente mandar. Tá bom, obrigada. Tá bom? Alguma vez mais? Aline, Luiz Gustavo, Cris, alguma pergunta de vocês? Meire? Não? Então, tá. Nós estamos... Marcão, eu nunca ganho nada, quer dizer que eu tenho que rezar mais. É a primeira vez que eu sou sorteada com alguma coisa. Eu tinha certeza que eu não fosse ganhar. Eu falei, essa Bíblia também não vou ganhar. É um sinal. Obrigada. E nem comprou bilhete, hein, para ganhar. Ó. Nem comprei bilhete. O que você precisa, o que nós precisamos, Deus nos dá de coração, com alegria. Então, eu quero lembrar, não deixe de agradecer as pessoas que foram colaboradores na sua missão ou que te evangelizaram, tá? A gratidão, ela pode salvar uma pessoa, pode salvar uma missão. E quer agradecer a gente? Eu falo para você, evangeliza, faça melhor, que aí você está agradecendo. Se também quiser falar, também pode falar, não tem problema não, mas o principal é a sua entrega. O Senhor seja conosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Padre Pio, Santa Teresinha e Nossa Senhora das Graças, nós pedimos que abençoe-nos Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, gente. Espero que contribuímos com vocês. Deus abençoe, Deus ilumine vocês e vamos continuar na missão. Jesus Cristo conta com a gente. Tá? Tchau. Pode dar tchau, falar com alguém se quiser. Tá? Agora pode fazer bagunça. Tchau! Tchau, pessoal. Tchau. Bom final de semana. Tchau, Maria. Tchau. Deus abençoe vocês. Obrigado. Tchau, gente. Com Deus. Tchau. Tchau.
Tchau, tchau. Gente, fica com Deus. Tchau, Luciano. Ô, Aline, Pare de gravar, Marcos. peraí, é verdade, deixa eu parar de gravar. Esqueci de parar de gravar. Interromper a gravação, interrompendo.